Boa tarde, Dr. Ricardo Lucas Branco. Estamos aqui no mosteiro, na parte exterior, obviamente. Estamos aqui a analisar, mais o doutor do que eu, que sou um pouco leigo, mas uma série de painéis que aqui estão fora e que foram alvo de restauro. O que eu queria começar por lhe perguntar era se tem acompanhado aqui os trabalhos e, ao mesmo tempo, dar-nos uma ideia geral do que tem sido feito aqui no exterior relativamente aos azulejos, e ficaríamos para já pelos azulejos. Muito bem. Como lhe disse, tenho acompanhado com alguma regularidade aqui os trabalhos dos azulejos, porque fui uma das pessoas surpreendidas no início com os roubos que aconteceram de dezembro de 2018 para 2019. E na altura fiz então o registro dos azulejos e das lacunas que estavam aqui patentes no pórtico, e até escrevi para um artigo no Público com esse propósito, justamente de alertar para o roubo dos azulejos que aconteceu nessa altura. Juntamente escrevi nessa altura com a doutora Raquel Henriques da Silva. E ficamos à espera com alguma expectativa acerca do restauro que viesse a ser feito dos azulejos, que era urgente, uma vez que corria-se o risco de mais roubos, degradação e eventuais roubos posteriores. Fui surpreendido mais tarde, depois já recentemente, com as obras que se efetuaram aqui do restauro, a recolocação dos azulejos, na medida em que não correram como especialista na área, sobretudo. E conviria, se calhar, aqui começarmos por referir que o doutor tem formação, é historiador e, além do mais, é conservador e restaurador. Exatamente. Portanto, restauração e conservação do património é uma área em que é especialista, e, portanto, não estamos aqui propriamente a falar de corte, estamos com alguém que é especialista, que sabe do que fala e que nos vai acompanhar, ao fim e ao cabo, nesta visita sobre o património e, concretamente, sobre os azulejos. Mas dizia que... Sim, pois, vim, digamos assim, a observar a recolocação dos azulejos e a forma como estava a decorrer os trabalhos de recolocação dos azulejos, e fui, fiquei de certo modo surpreso com a qualidade técnica reduzida, para não dizer deficiente, dessa mesma recolocação, porque nós estamos a ver um trabalho final que teve uma fase intermédia de recolocação que não é esta, que estava num estado, digamos assim, em termos do ponto de vista técnico, mais criticável ainda do que a que atualmente podemos ver, se bem que esta tem também várias críticas que se podem apontar. Antes de irmos ponto a ponto, e eu sugeria, se calhar, três áreas distintas aqui, três painéis, em que são evidentes algumas malfeitorias que o doutor irá posteriormente analisar para quem nos vê e ouve lá em casa. Mas antes disso, dar uma ideia: que azulejos são estes? Como é que os podemos enquadrar no Monumento Nacional, que é o Mosteiro de São Dinis e São Bernardo? Muito bem. Portanto, esta galeria é uma galeria construída no século XVII, que articula a zona da cabeceira da igreja medieval, e a campanha de recolocação dos azulejos é também do século XVII. Aliás, estão datados num dessas reservas de azulejaria, e até tem o nome do encomendante e tudo. Portanto, são azulejos valiosos, na medida em que, com esta extensão, é raro encontrar nos arredores de Lisboa azulejos de padrão, que é o caso, o padrão do século XVII, o padrão rico, com esta extensão e qualidade, e ainda por cima, estando eles, ou estavam, num estado de conservação bastante bom, para não dizer excelente, na medida em que todo o edifício estava afeto ao antigo Instituto de Odivelas, que tinha uma conservação e, sobretudo, uma vigilância sobre o património bastante segura, coisa que deixou de acontecer quando se passou a administração do edifício para a Câmara. Houve um período de transição, era terra de ninguém, e foi justamente nesse período de terra de ninguém que os roubos sucederam. E de facto é lamentável que não se tenha salvaguardado
devidamente esse período, porque os roubos que é certo que se recuperaram alguns azulejos, ou a maioria dos azulejos, mas é sempre de lamentar destruições desse tipo. Ainda para mais, como lhe disse, tendo em conta o valor dos azulejos em causa e a extensão do património em causa. Ok, vamos então, ponto a ponto, dar aqui uma pequena panorâmica de 3 painéis onde são mais evidentes alguns sinais de malfeitorias. Muito bem. Então estamos aqui junto a um dos painéis que o Dr. Ricardo Lucas Branco decidiu escolher para ilustrar ao fim e ao cabo as tais malfeitorias, e malfeitorias é da minha parte, sou eu, digamos que incluo essa nota de redação. Dr. Ricardo Lucas Branco, neste painel que estamos a observar, qual é a análise que faz dos trabalhos e, ao fim e ao cabo, do estado da arte? Muito bem. Pois esta zona aqui que se situa mais ou menos por baixo desta janela constituía a lacuna maior resultante do roubo que já referi. Era à volta de uma centena de azulejos que aqui estavam em falta e que depois vieram a ser recuperados. O problema tem a ver com a recolocação que disse as malfeitorias, não é? Mas isto tem a ver sobretudo com uma deficiência técnica na aplicação dos azulejos, ou falta de qualidade do ponto de vista técnico para a aplicação desses mesmos azulejos. Porque os motivos é um padrão, portanto é sempre o mesmo motivo, mas os azulejos são feitos manualmente e, portanto, tendo em conta que eles foram removidos, depois é necessário, como se fosse um puzzle, ajustar o padrão o melhor possível para depois se proceder à reaplicação desses mesmos azulejos. Portanto, eles têm que ser antecipadamente em relação à colocação, tem que se fazer um ensaio de montagem que permita depois que os azulejos possam ser aplicados sem erros. O problema foi que nessa aplicação, que agora já não vemos, porque houve uma aplicação intermédia que já foi removida e que depois foi, digamos assim, que antecipou esta recolocação. Houve uma aplicação intermédia que era absolutamente desastrosa e da qual tenho fotografias e que motivou alguma estranheza da minha parte, dado a extraordinária falta de qualidade destes mesmos trabalhos técnicos, porque estávamos perante situações onde os azulejos nem sequer... Mas nesta área aqui, neste painel, o que aconteceu foi que esta é uma das áreas em que os azulejos foram roubados. Exatamente. E depois, o que é que aconteceu? Foram roubados, foram recuperados alguns, suponho que a maioria, certo. Mas depois houve uma primeira fase que as coisas não correram bem. Exatamente. E dessa primeira aplicação, da qual tenho fotografias, que foi de um nível ainda mais baixo do ponto de vista técnico que esta, se bem que esta também tenha críticas que se possam apontar. O que é que resultou dessa intervenção? Os azulejos estavam de tal modo mal aplicados, sobretudo do ponto de vista formal, os motivos não encaixavam. E o que é que isso provocou? Uma remoção dessa primeira aplicação que danificou muitos destes azulejos. Portanto, ao retirarem os azulejos que estavam mal colocados, danificaram alguns azulejos, que era o beabá de uma intervenção na azulejaria. Primeiro fazer um ensaio da aplicação com todos os azulejos bem concatenados até se achar que satisfaz essa organização antes de os aplicar definitivamente. Portanto, essa remoção dos azulejos provocada por essa colocação precipitada levou ao dano, aos danos que conseguimos ver aqui. Sim, há aqui alguns azulejos que reparamos que já não existem, foram partidos. Sim, e vê-se aquela superfície branca por baixo. Exatamente. Mas que agora está visível, não é? Exatamente. Isto foram os azulejos que foram partidos? Exatamente, durante essa remoção, essa remoção intermédia, como vemos aqui, os azulejos foram
removidos porque a presa já estava segura, das massas já estavam a fazer muita presa, porque já tinha sido aplicada há algum tempo, e portanto a aplicação danificou as bordas, a remoção desses azulejos danificou depois as bordas dos mesmos azulejos quando foram removidos. E aqui agora há algo a fazer, ou isto é irreversível? Digamos, os estragos ao património são irreversíveis? São irreversíveis do ponto de vista da autenticidade dos azulejos originais. É evidente que se pode fazer uma intervenção de reintegração cromática, mas será sempre uma reintegração cromática do século XXI. Serão aplicar aqui umas cópias, digamos. Ou cópias, ou aplicar uma reintegração cromática nos azulejos danificados. Mas isso, portanto, era perfeitamente evitável, dados que eles estavam em excelente estado de conservação, era perfeitamente evitável se essa aplicação tivesse sido feita de uma vez só e em condições adequadas. Bem, em relação a este painel, se calhar ficávamos por aqui. Vamos ver os outros. Dr. Ricardo Lucas Branco, há aqui um azulejo ainda deste primeiro painel que estamos a analisar, que é evidente o mau trabalho que foi feito. Importa-se de exemplificar? É este azulejo que aqui temos, portanto, que se percebe claramente que não tem o mesmo motivo do resto do painel. Na verdade, este azulejo que está aqui pertence à parte exterior do pórtico e que foi utilizado aqui, não percebo sequer do ponto de vista técnico o que é que terá levado à colocação deste azulejo aqui. Claramente é um erro, é um erro grosseiro da aplicação e que tem a ver justamente com aquele problema que dissemos há pouco, da falta de ensaio antes da aplicação definitiva. Ou se calhar já não havia mais azulejos e este... Ou se calhar este sobrava e foi este que foi porque era parecido com os outros. Não tenho palavras. Ok. Muito obrigado, doutor. Dr. Ricardo Lucas Branco, estamos agora num segundo painel em que são também evidentes algumas malfeitorias. Importa-se de explicar para quem nos vê lá em casa o que é que se passou aqui, o que é que correu mal? Claro, como eu dizia, não é preciso nenhum especialista para observar algumas evidências que estão presentes nesta segunda área, que também foi alvo de furto e recolocação dos azulejos. O problema é que essa primeira recolocação que nós não assistimos, já estamos nesta última, já só temos esta fase, a última fase da recolocação é esta que nós vemos, mas eu tenho fotografias da fase antes desta. Aliás, podemos depois utilizá-las na reportagem para exemplificar quais foram as fases digamos, de reconstrução. Exatamente. E o que é que sucedeu? A má colocação dessa primeira fase, primeira má colocação dos azulejos, resultou no apiamento dessa primeira recolocação, coisa que nunca se deve fazer, para depois recolocar novamente os azulejos, mas o problema é que essa recolocação deu origem a danos nos azulejos que não deviam ter existido. Portanto, é como disse relativamente àquele primeiro painel, primeiro devem ser ensaiados toda a área de lacuna deve ser montada previamente e os azulejos corretamente concatenados antes de se aplicar. Aliás, penso que todos os mestres, desde a carpintaria a outras, ensinam que estas coisas devem ser todas ensaiadas antes de se partir para a arte final, não é? Para a parte final e que é supostamente definitiva, não é? Okay. Mas de qualquer maneira, digamos que o modus operandi daquele painel e deste deve ter sido feito pela mesma empresa ou pela mesma pessoa, porque os erros são coerentes. São coerentes e são sempre os mesmos, não é? Estamos aqui perante uma segunda colocação do azulejo que resultou de uma má primeira colocação dos azulejos. E essa remoção dessa primeira má colocação dos azulejos deu origem a vários danos nos bordos dos azulejos, como conseguimos ver. Estão destruídos? Estão destruídos, os cantos partidos. Ainda sobre este segundo painel, doutor, talvez fosse útil lá para casa, como eu dizia há pouco, sermos mais específicos em relação a determinados erros que aqui estão. Sim, claro. Para além da colocação, que é em alguns pontos duvidosa, porque vê-se que o ensaio não foi
não foi bem feito. Consegue-se ver, as pessoas lá para casa talvez conseguirão, que os elementos não acertam uns com os outros. Os elementos, por exemplo, aqui desta zona central, não acertam, este também não acerta. Bem, pudesse argumentar, os azulejos são manuais, são todos diferentes, evidente, mas não há nada melhor do que ensaiar primeiro, antes da colocação dos azulejos, para melhorar, pelo menos acertar o máximo possível essa mesma a colocação dos azulejos. E não é como se fez, colocou-se mal, bom, então agora vamos retirar outra vez para voltar a colocar os azulejos. E o que é que isso resultou? Obviamente nestes danos que conseguimos ver, da remoção com as massas já secas, um bocadinho à bruta, não é? Onde se vê danos nos bordos dos azulejos, que conseguimos ver aqui, resultado dessa remoção que podia ter sido perfeitamente evitada se, como digo, os azulejos tivessem sido convenientemente ensaiados antes da colocação. Estamos agora no terceiro painel. O painel apresenta o mesmo tipo de malfeitorias. Tecnicamente, obviamente, não sou eu que vou comentar, mas vou dar a palavra ao Dr. Ricardo Lucas Branco, que vai falar-nos aqui de alguns pormenores que realmente são atentados, mas o doutor tecnicamente irá explicar. Dr. Ricardo. Deixam muito a desejar. Aqui há outros problemas diferentes daqueles que analisámos nas primeiras duas áreas. Estamos perante uma terceira área que foi afetada pelos roubos. Houve também uma recolocação dos azulejos aqui nesta zona, que tem outros problemas que ali não são tão aparentes nas duas primeiras, que é, primeiro, que salta a primeira à vista, a primeira deficiência técnica do ponto de vista da aplicação dos azulejos que é evidente, é estas excessivas juntas que nós conseguimos ver aqui, que são absolutamente inadmissíveis na aplicação de um painel que é, digamos, ensaiado e aplicado de novo, não é? Isto é absolutamente inadmissível haver este tipo de junta com um dedo ou mais de largura, quando a junta normal, nós vemos aqui, são de alguns milímetros. Poderão argumentar, bom, mas isto são azulejos antigos, não são todos iguais. Verdade, mas o que nós vemos dos azulejos antigos é que as juntas são muito próximas. Os azulejos estão picados, não é? Estão picados. Há os mesmos problemas do ponto de vista que resultaram de danos da remoção e reaplicação, mas aqui temos outros problemas, que é uma aplicação, para além do elemento que estávamos ali a ver, os elementos, deficiências na junção do elemento figurativo, o elemento formal, o padrão. Aqui há outros problemas que têm a ver com a aplicação no plano da argamassa. Há uns salientes e outros afundados, não é? Vemos que estão barrigas, aí são evidentes barrigas e depressões que resultam de uma má aplicação, uma deficiente aplicação do azulejo, que deve ser aplicado num plano nivelado, e a coisa que com isso não acontece. E depois desajustes, o que dá origem a desajustes no desenho que são grosseiros, como falhas grosseiras, como vemos aqui, onde os azulejos nem sequer estão na mesma fiada. Esta fiada está completamente desencontrada desta, não é? Que dá origem... Os desenhos não batem certo, digamos em linguagem... Os desenhos não batem certo, nem a quadrícula bate certo. É que são duas coisas... ali era o problema dos desenhos que não batiam certo porque tinham sido mal rodados. Aqui é o problema da própria quadrícula que está mal... E alguns azulejos têm uma reentrância, estão mais para dentro da parede, outros mais para fora. Exatamente, portanto, uns mais para dentro, outros mais para fora, e a quadrícula completamente desajustada. Não há, digamos, um alinhamento da quadrícula sequer, o que é um erro grosseiro do ponto de vista técnico. E temos, portanto, barrigas e depressões nos azulejos com saliências que dão origem quer a danos nos próprios azulejos, quer depois a posteriores roubos, que facilitam, obviamente... Facilitam porque daí dá para entrar uma alavanca... Estão mais salientes, facilitam esse tipo de intervenções de roubo e às quais se junta este tipo de situação aqui que vemos, destas juntas extremamente... E para aqui também, estas juntas extremamente largas, que obviamente que facilitarão esse tipo de remoção, o roubo ilícito dos azulejos. Portanto, nem sequer estamos a falar de deficiências na aplicação e no ajuste formal
do painel, portanto em termos do elemento decorativo que está mal ajustado, e depois temos deficiências ao nível do próprio plano da argamassa, que é completamente deficiente, e portanto a quadrícula nem sequer está ortogonal, não está à direita, não é? Ok. Dr. Ricardo Lucas Branco, fizemos a análise a estes 3 painéis, que são uma amostra da realidade, que é mais, quer dizer, abrange toda esta parte de azulejos que são exteriores aqui no mosteiro, e depois da análise impõe-se a síntese. E qual é o resumo que faz da forma como foi este processo conduzido? Provavelmente faltará aqui algum conhecimento científico, e as entidades, porventura, porque nós não sabemos quem foram, qual é, na sua ideia, o método que devia ter sido seguido e o procedimento que devia ter sido seguido em situações que eu presumo, pela sua experiência, já conduziu ao longo da sua vida profissional? Sim, eu trabalhei, por exemplo, para os Monumentos Nacionais, para a Direção-Geral, para a extinta Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Aquilo que me choca, do ponto de vista técnico, já falámos, aquilo que me choca do ponto de vista da aquisição dos serviços é porque é que não foram equacionadas outras formas de uma aquisição de um serviço para um serviço com tanta responsabilidade do ponto de vista técnico, e que é acrescida, digamos assim, do facto de estarmos perante um dos monumentos nacionais mais importantes do país. Portanto, eu fico um bocadinho surpreendido como é que essa aquisição de serviços é feita, até porque há formas alternativas e que até, do ponto de vista financeiro, muito mais vantajosas, que podiam ter sido equacionadas e que não foram, nomeadamente, por exemplo, como fizemos quando fui assessor na Câmara de Lisboa para a área do património, que era estabelecer protocolos com as universidades, neste caso, universidades de Conceição e Restauro, que pudessem fazer o trabalho de restauro acompanhados pelos respectivos professores. Estamos a falar de universidades de ensino superior de Conceição e Restauro, que poderiam fazer este tipo de trabalho com um nível de excelência e a custo até talvez simbólico, uma vez que essas situações resultam de protocolos que se estabelecem entre as edilidades e as universidades. E, portanto, podia ter sido feito com toda a naturalidade esse tipo de protocolo. Não só custaria muito menos ao erário da Câmara, como seria, obviamente, um serviço, do ponto de vista técnico, inatacável. Ok, muito obrigado, Dr. Ricardo Lucas Branco. Penso que ficou minimamente ilustrado lá para casa as malfeitorias, como eu insisto em chamar, que foram feitas aqui com os azulejos na parte exterior do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, popularmente Mosteiro de Odivelas. Veremos se é possível, um dia mais tarde, é sempre possível, tecnicamente, recompor esta situação, mas não há dúvida que o que foi feito, com a opinião avalizada de alguém que está muito por dentro destas coisas, o que foi feito não foi bem feito, e vamos ver o que é que os responsáveis da Câmara Municipal de Odivelas estão dispostos a fazer para emendar a mão. Muito obrigado, Dr. Ricardo Lucas Branco. Obrigado.